Recebo aqui nos estúdios do Balanço Geral o novo diretor superintendente do USE, o médico doutor Darcy Tavares. Doutor Darcy, Prazer, Fábio. prazer em cumprimentá-lo. Obrigado por ter nosso. vindo aqui ao Balanço Geral. Eu disse na chamada, para anunciar a entrevista do senhor, que é um dos cargos mais difíceis que um homem público pode assumir. É exatamente a direção do hospital de urgência, por ser o maior hospital público de Sergipe e ter os problemas que a gente sabe que tem. Por que o senhor topou essa parada? Primeiro, porque a gente sempre aceita desafios. Segundo, porque foi quase que uma intimação do governador. E eu sou um soldado, eu obedeço às hierarquias, né? Então foi feito esse convite quase que convocação, e talvez pela nossa experiência já na área administrativa hospitalar. Você fez o diagnóstico corretíssimo. Saúde é uma administração difícil. Você foi prefeito, você conhece muito bem isso. E o USE realmente é de uma complexidade enorme dentro do nosso sistema de saúde de Sergipe. O USE hoje é um hospital de urgência, é um hospital de doença crônica, né, porque ele incorporou oncologia, uma série de procedimentos, quer dizer, um hospital que nasceu com a missão de resolver problemas de urgência, ele está resolvendo várias outras coisas que não são, isso torna ele grandioso, né? Grandioso, e por ser também o ponto final. Talvez seja, e eu vou concordar com você, um dos maiores dificuldades da gente equacionar o funcionamento adequado daquele hospital. O senhor falou em experiência, ultimamente o senhor estava dirigindo o Hospital Regional de Itabaiana. Fábio, eu já estou com o bigode branco, né? Eu já ocupei vários cargos na saúde pública. Eu já fui diretor nacional de imunização do Ministério da Saúde. Eu administrei o segundo maior orçamento do Ministério da Saúde, que é o orçamento da imunização, né? Responsável por compra, por seringa, por fabricação, distribuição, enfim. Eu administrei já o hospital de Propriá, logo quando cheguei a Sergipe. Eu administrei por 6 anos, fui diretor-presidente do Hospital de Cirurgia. Então é uma área que eu gosto e já tenho um certo experiência, uma certa afinidade com essa área. O senhor falou em hospital de cirurgia, né? O governador foi para o Sertão na sexta-feira. Quando voltou, por volta de 7 da noite, fez uma reunião com uma equipe, não sei se o senhor estava na reunião. Estava. Na reunião? Estava. Com a direção do Hospital de Cirurgia. E foi dito lá, e é um fato, né, o não funcionamento do Hospital de Cirurgia provoca uma série de problemas e, como o senhor disse, como o USE é o ponto final, os problemas vão todos parar no USE. Desta reunião, o senhor saiu otimista? O que é que foi tratado? O Hospital de Cirurgia vai voltar a funcionar, fazer as cirurgias eletivas que sempre fez? Eu saí bastante otimista, né? A gente percebe no governador uma sensibilidade, não só sensibilidade, uma determinação, um foco, como ele tem dito, na saúde e na segurança. E com relação à parte da saúde, foi definitiva essa reunião da sexta-feira. Eu tinha dito para o governador, logo que ele nos convidou, que sem o cirurgia seria difícil a gente fazer avanço considerável nesse sistema de saúde, principalmente no problema maior que a gente está vivendo, que é a questão das cirurgias. O cirurgia é hoje a referência importante em algumas áreas, principalmente na cardiologia. A cirurgia é a única referência cardiológica que a gente tem no estado. Um doente tem um infarto, precisa fazer um cateterismo, tem que ser o cirurgia. E o cirurgia vem de períodos e mais períodos de paralisação. E isso ele trava não só o hospital USE, mas trava todos os hospitais da rede. Então, isso torna o hospital de cirurgia como imprescindível ao funcionamento da rede. Isso eu disse ao governador assim que assumi e senti nele um empenho de tentar resolver essa situação do Hospital de Cirurgia e que na sexta-feira foi batido o martelo, o cirurgia voltou, está voltando, claro que aos poucos, no sábado
ele já disponibilizou já 10 leitos de cirurgias ortopédicas, que nós já providenciamos a transferência. Hoje deveremos ter uma previsão de transferir aí por volta de 20, 30 pacientes. Então a coisa começa a se Parece deslocar. Que o governador acertou o repasse, os pagamentos. Acertou o repasse de pagamento, garantiu, que é outra coisa fundamental, eu já fui presidente de cirurgia. Uma coisa é o repasse do pagamento. Outra coisa é a uniformidade do pagamento. Você chegar no final do mês e não pagar, começa a situação a ficar complicada. Ele garantiu essa uniformidade, essa regularidade, né? Uniformidade é regularidade no pagamento e deu um plus agora de antecipação, de negociação para que o cirurgia desloque, né? Ele está parado, que deu um empurrão para que ele desloque e comece realmente a não só voltar ao funcionamento, como também ter regularidade. Isso. Nós precisamos de regularidade. Doutor Daci, eu recebi aqui no WhatsApp a seguinte pergunta. Almeida Lima estava na reunião? Aí eu já aproveito para... Porque se fala muito ultimamente. Sim. A sua relação com Almeida, você já conversou com ele? Tem algum problema? Não tem? Não, veja bem, eu não tenho absolutamente nenhum problema com Almeida. Ele estava Pelo contrário, eu fui superintendente do Hospital de Itabaiana e Almeida sempre me atendeu muito bem, com muita educação, com muita presteza, com muito respeito, e ele continua tendo esse atendimento. A diferença que faz é que eu recebi um convite direto do governador, né? Então, aí essa questão, eu costumo dizer que é uma questão, não tenho nenhuma... Não tem nada a ver comigo, né? Nada a ver não comigo. Me boto nesse bolo. Esse bolo aí não é meu, né? Então, é uma Mas Almeida decisão... estava na reunião? Almeida estava na reunião, sim. Participou da reunião? Participou da reunião, opinou, né? Nos cumprimentou. Muito tranquilo, a reunião foi muito tranquila, muito produtiva. Doutor Daci, no primeiro dia praticamente útil de mandato de Belivaldo, ele foi fazer uma visita ao USE e ele disse que não gostou do que viu, porque ele disse que o USE tinha se transformado num hotel. Ou seja, pessoas que estavam ali há 30, 40, 50 dias esperando por um procedimento. E aí tem um outro problema, que é o familiar, que geralmente é do interior. Muitas vezes não tem o dinheiro para vir para cá, vem no sacrifício, passa o dia sem comer, enfim. É exatamente esse o seu grande desafio, desafogar, dar celeridade nesse atendimento das pessoas que chegam no USE? Essa foi a missão que me foi dada, para você ver o tamanho da dificuldade da missão. Porque ela é uma missão que não depende só do USE, né? Você foi administrador e sabe disso, né? Você tem uma superlotação, você chega no USE, você tem uma estagnação de doentes naqueles corredores, naquelas macas, que é preciso que a gente resolva isso, né? O Conselho Muitos deveriam estar nas unidades de saúde, regionais. Eu divido assim, na minha ação inicial, que não tem 8 dias ainda que eu assumi o USE, eu estou fazendo 2 focos de ação. Um é a ação interna. Claro que a gente tem que ver se melhora algumas ações de gestão de leito interna. A outra é a gestão externa. Eu preciso de uma cirurgia funcionando, eu preciso de uma agilidade na transferência dos pacientes que foram e que estão acordados de serem cirurgiados lá no Hospital de Cirurgia. É preciso que eu dê uma fluidez maior, né? Claro que dentro do que está preconizado o sistema de regulação, né? Até saiu na imprensa uma recomendação do Ministério da Saúde, aquilo está correto, tem que se cumprir. Ministério Público Federal, para evitar a fura-fila. Nós temos que cumprir e aquilo nós vimos cumprindo. Não tem problema nenhum, porque aquilo já é uma coisa que tem sido feito rotineiramente. Agora, marquei uma conversa com o coordenador do sistema de regulação para ver os pontos que a gente pode melhorar a agilização dentro do que está preconizado. Mas a gente, nesse momento, que é um momento que eu digo de maior importância, porque a gente está numa emergência, a gente precisa andar com essa fila de pacientes, então a gente precisa detectar quais são os pontos que a gente pode agilizar, tornar uma fluidez maior nessa movimentação. E estamos usando também já os hospitais regionais,
Ontem mesmo acertei com o meu substituto em Itabaiana para que a gente, o Júnior, Valtene Júnior, que ficou no nosso lugar lá em Itabaiana, a possibilidade da gente transferir para Itabaiana as cirurgias que a gente chama monotrauma, seriam aquelas cirurgias ortopédicas de menor complexidade, que já faz lá, mas eu estou querendo dar um incremento. Parece que nós vamos conseguir transferir 10 cirurgias por semana. Para Itabaiana. Para Itabaiana. Bom, aí o senhor já respondeu a pergunta que foi feita aqui, quais são as primeiras ações que o senhor irá promover? É porque eu falo muito, né? Não, o senhor falou ações internas e ações externas. Isso. Outra pergunta, lá no uso estão lotados uma grande quantidade de servidores da fundação, eles continuam? Outra pergunta, o senhor já montou sua equipe? Olha, a gente chega num local como o USE me parece que tem quase perto de 6 funcionários. 6 mil. 6 mil. Né? Quase 6 mil. O senhor tem uma ideia, a Prefeitura de Socorro, que é a segunda maior cidade do estado, tem 3.500. Então eu já posso me candidatar a prefeito de Socorro. Verdade. Né? Depois que sair de lá. Né? Então, a gente não pode chegar a outra coisa que eu estou adotando é o diálogo. Eu acho que o diálogo, ele resolve muita coisa, entendeu, Fábio? Eu não posso chegar na cirurgia mudando todos a toque de caixa e repique de sino. Eu tenho que sentir, eu tenho que dialogar com as pessoas, eu tenho que conversar com meus colegas, quais são as dificuldades que eles estão tendo, e aí a gente fazer uma pactuação. E é isso que eu já comecei a fazer. Né? Por exemplo, eu já comecei a ter uma conversa com a neuro, que é um calo, uma dificuldade. Já estou conversando com eles, já vão fazer 3 cirurgias de neuro por semana. As cirurgias de neuro são cirurgias prolongadas. Estou conversando com o pessoal da ortopedia, para ver se a gente arranja uma forma, supre inclusive de algum material que está faltando, para que eles façam algumas cirurgias lá já dentro do USE, que não precise transferir para o hospital de cirurgia, conversar com os cirurgiões gerais, enfim, conversar com toda a classe. Para montar essa equipe, conversar com os enfermeiros, que é preciso que a gente saiba que a enfermagem é a espinha dorsal do hospital. A gente tem que ter a enfermagem como aliado, como pessoas que estão dispostas a gente atender um objetivo. Eu tenho informação que é uma equipe excelente, né? E a gente precisa dessas opiniões que eles aqui sabem. E o pessoal da fundação continua, não tem nenhum problema. Continua, sem problema nenhum. Ok. Doutor Daci, obrigado por ter vindo aqui, boa sorte para o senhor, viu? Obrigado, Fábio. Nessa missão difícil, né, que o senhor consiga melhorar o atendimento daquelas pessoas que ficam nos corredores, enfim, do povo mais pobre que precisa da saúde pública. Um abraço para o senhor. Estamos trabalhando para isso. Ok, boa sorte.